Sejam todas muito bem-vindas, executivas preciosas, a mais um episódio do podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres têm sucesso na sua jornada materno-corporativa. E hoje aqui comigo eu tenho essa executiva preciosíssima chamada, que todos vocês também já conhecem, Magali Leite. Magali, seja muito bem-vinda. Tenho aqui a minha colinha. Magali é mãe do Paulo, 32 anos, e da Laura, 15 anos. Tem uma carreira multidisciplinar como executiva de finanças em empresas com estruturas societárias e de capital diversos, nacionais e multinacionais. Foi responsável por profundas reestruturações de negócios através de alianças estratégicas, transações de M&A, liderança de teses de expansão, crescimento acelerado, reestruturação de negócios, reengenharia financeira, soluções de problemas complexos e maximização de resultados com foco na melhoria do desempenho de longo prazo, adaptando as estruturas ao ambiente de forte transformação que os seus setores enfrentam. Extensa experiência em setores de telecom, saúde, energia, mídia, varejo, energia e serviços. E ocupou posições executivas como CFO do Espaço Laser desde junho de 2003 e agora atual presidente da Espaço Laser, inclusive. Diretora executiva de finanças e expansão da Beneficência Portuguesa. Vice-presidente de administração e finanças do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Diretora executiva de supply chain da Claro. Diretora de finanças global da Leak X Contacts, é assim que se pronuncia. CFO da Santa Cruz, distribuidora de medicamentos, e de analista a business partner das organizações Globo. Seja muito bem-vinda, é uma honra para nós recebermos você aqui, Magali. E eu quero começar do começo. Eu quero muito que você consiga dividir também com todas elas um pouquinho da sua jornada, de como é que chegou a essa potência que você é hoje, referência de mercado para todas nós, desde o comecinho. Karen, muito obrigada pelo convite, um prazer, um privilégio estar aqui, estou muito feliz e parabéns pelo sucesso, né? Por toda a sua jornada também, que a gente acompanha. Então, sou uma privilegiada de ter você como colega de BF, como mulher e mãe empreendedora, executiva. Então, muita admiração e muita gratidão. Bom, minha história já é longa. Estou bastante tempo no mercado, mas eu vim de uma geração que não tinha tantas mulheres como referência profissional e acabei construindo a minha história mesmo um pouco por tentativa e erro. A partir de determinado momento eu já sabia mais o que estava fazendo, onde eu queria chegar, mas até certo ponto não tinha visão nem a ambição por falta de conhecimento da nossa capacidade, dos espaços que a gente podia chegar. Então, é uma jornada longa, mas acabei sendo bem-sucedida nos caminhos e nas posições que eu busquei, e aí muito por um empreendedorismo pessoal, digamos assim. Que demais, Magali. E aí, quando a gente lê a sua mini bio aqui, a gente percebe que você também começou como analista, lá nas organizações Globo, e de lá você veio transitando. Magali é formada em quê? Que faculdade a Magali fez para que desse base aí a toda essa história e que muitas dessas mulheres que hoje pensam como faz para ter uma carreira executiva, que curso será que ela fez, aonde será que, né, a pessoa estudou? Às vezes elas imaginam que naquela época lá atrás, quando a gente começou, que nossa, a faculdade era o principal. Hoje eu vejo que não é bem assim. Eu acho que é muito importante para elas também, às vezes, escutarem algumas coisas. A gente, como não tem essa visão das possibilidades de carreira muito cedo, principalmente quando eu comecei, eu também fui por tentativa e erro na formação. Então, eu comecei economia, depois parei, aí eu fiz letras, depois voltei para economia. Aí depois fiz pós-graduação em economia, fiz MBA em gestão de negócios, depois fiz vários cursos de menor período no exterior. E aí, na pandemia, como eu já tinha essa atuação paralela à carreira executiva, eu já tinha uma história como conselheira e pelo background muito forte de finanças, eu já estava atuando também em conselho fiscal, em comitê de auditoria.
Na pandemia, eu resolvi pegar todos os créditos que eu tinha de outras faculdades e terminar a contabilidade. Então, é uma curiosidade, eu vou colar grau, acho que mês que vem, alguma Não. coisa assim. Eu fiz FIPECAF, EAD, comecei na pandemia, eu fazia pouquíssimos créditos, que era o que dava ali para conciliar. É claro que o pessoal da FIPECAF me ajudou muito, os professores, os coordenadores. Acho que eu devo ser o único case deles, de uma pessoa que fez a aula magna e era aluna. Mas eu terminei ciências contábeis agora e também sou contadora. Que legal, Magali, parabéns! E aí a gente percebe e tira muitas lições disso, né? Por que uma pessoa, e aí aqui já fica uma pergunta, que já alcançou todo esse sucesso, já atua como conselheira em diversas posições, queria até depois que você contasse um pouquinho sobre isso para elas também, que é um assunto que tem surgido, né? Todo mundo fala que posição é essa, que não é, eu tenho que pensar em ser conselheira, ou na verdade isso é uma consequência de outra carreira. Por que uma executiva de tanto sucesso já, né, em posições altíssimas na carreira, olha e fala, não, eu vou continuar investindo em mim, no meu conhecimento e no... Acho que quando a gente pensa em ciências contábeis, tem dois aspectos. Do ponto de vista pessoal, acho que no Brasil é quase uma formação de defesa. Muito bom! Planejamento tributário pessoal. A gente estava falando um pouquinho sobre isso aqui antes de iniciar o start da gravação. Para mim é quase uma faculdade que todo mundo devia fazer, ou uma formação que todo mundo devia ter. Então, para a gente ter a nossa estratégia financeira, porque nós vamos viver mais, a Previdência brasileira, todo mundo sabe, a situação em que se encontra. Então, para poder administrar melhor os seus ganhos e como vamos perpetuar toda a nossa remuneração num longo prazo, porque vamos viver mais, né? A média de vida da população está aumentando muito, a saúde agora tem acesso a muitas facilidades e a muitos avanços, inclusive de tecnologia também na área da saúde. Então, o que eu sei é que nós vamos viver mais, vamos trabalhar mais, mas de alguma forma a gente tem como sim fazer uma administração melhor dos ganhos que a gente faz ao longo da vida. Então, eu acho que tem esse aspecto. E tem um aspecto técnico profissional. Eu comecei há mais de 10, acho que já tem 11 anos que eu atuo como conselheira, mas eu comecei como uma executiva que convivia em board, convivia na estrutura de governança de empresa de companhia listada, e eu comecei a enxergar que o conselho podia atuar ou se comportar de uma maneira diferente, mais proativa ali no papel dos conselheiros em torno das decisões que eram tomadas em prol da companhia. Então, eu achei que como executiva ia ajudar muito se eu conhecesse com mais profundidade o papel dos conselheiros e o que era de fato uma estrutura de governança corporativa que fizesse a diferença na organização. Então, eu comecei a formação pelo IBGC e aí a gente procura fazer tudo muito bem feito. Então, eu fiz curso de conselheira, de conselho de administração, de conselho fiscal, depois eu me certifiquei e na época ainda tinha poucas mulheres já atuando como conselheira, com background técnico robusto. E começou a ser natural que aparecessem algumas posições de conselho para mim. Então, eu já tenho aí, ao longo desse tempo, uma atuação bastante diversificada. Então, eu já fui conselheira de administração, conselheira fiscal e membro de comitê de auditoria. Tenho bastante experiência com isso, mas porque eu vejo que o conselheiro hoje tem cada dia mais um aumento de responsabilidade dele, principalmente no que diz respeito na construção do futuro do negócio. Porque como executivos experientes, nós já participamos de empresas em vários estágios de maturidade e em vários momentos onde o papel de um conselheiro, às vezes, é essencial para ajudar a gestão no equilíbrio de crises, por exemplo. E eu tenho bastante experiência com o turnaround, com reestruturação de negócios. Então, acabou virando uma especialidade.
Eu continuo tendo uma atuação paralela como conselheira, não é minha atividade primária, eu gosto mesmo de ser executiva, acho que ainda tem um caminho muito longo como executiva. Queria me transformar, me desenvolver até chegar ao ponto de estar pronta para ser CEO, então eu consegui. E é como eu te disse no começo, a partir do momento, de certo momento na minha carreira, eu comecei sim a planejar meus próximos passos e me organizar para conseguir as melhores posições. No caso de conselho, eu achei que a Faculdade de Ciências Contábeis ia me ajudar na atuação como comitê de auditoria. Então, resolvi investir e estou muito feliz de ter terminado mais essa formação também. Não, e a gente tá aqui mais, ela muito feliz e a gente mais admirando ainda. Muito bom. E nesse caminho, em que momento você cruzou a maternidade com a sua jornada executiva, com a sua carreira? A maternidade veio muito cedo. Eu tenho um filho de 31 anos, que é o Paulo Henrique. Ele nasceu, eu tinha 20 e poucos. Já era casada, enfim, foi uma coisa que estava organizada na minha vida, mas eu tive filho muito cedo. E para mim foi maravilhoso que ele tenha acompanhado minha carreira esse tempo todo. É claro que a gente se beneficia, de certa forma, no apoio à carreira dele também. Óbvio que eu falhei muitas vezes, faltei muitas vezes, perdi festinha da escola algumas vezes, viajava quando às vezes estava num momento complicado ali de conciliar tudo, mas entendo que ele viu sempre esse tempo todo o que ia servir de referência para ele de vida. Então, são os valores que ele me viu aplicando ao longo da vida, na física e na jurídica. Então, ética, respeito pelos outros, a minha capacidade, que sempre foi bastante trabalhada e ampla no sentido de apoiar as outras carreiras, as outras pessoas, desenvolver gente, a generosidade, a disponibilidade, mesmo que você esteja muito pressionado de tempo, de espaço, de agenda, mas eu sempre dou um jeito de conciliar algumas coisas, principalmente para aquelas pessoas que você fala assim, putz, essa pessoa vale muito a pena, essa pessoa tem um baita de um potencial, tem habilidade, tem a forma correta. Então, foi esse exemplo que eu dei para ele, de trabalho, de muito empenho, de muito estudo. O meu filho a vida inteira me viu ou fazendo uma pós-graduação, ou fazendo um MBA, ou viajando para estudar fora, ou estudando aqui mesmo no Brasil. Eu fiz muita coisa aqui também ao longo desse tempo, ou me preparando para ser conselheira. Então, assim, por mais que eu tenha estado ausente durante muitos momentos que inclusive eram importantes para ele, e que eu saiba que isso tem um preço, por outro lado, eu pude oferecer experiências e momentos de vida, inclusive investir, porque é óbvio que o fato de eu ter atingido independência muito cedo, e uma independência financeira que me permitiu investir bastante na educação dele também, é claro que isso tudo, um filho que tem esses padrões, essa referência, ele reconhece. Então, é um trade-off, tem vários ao longo do caminho, mas eu entendo que hoje estamos dois realizados, né? E isso que é importante, a gente ter a generosidade e a capacidade de enxergar até que ponto você influencia ou prejudica um filho teu com a tua dinâmica de vida, né? Sem sombra de dúvidas. E isso que você falou na física e na jurídica é de fato muito você, né? A gente se conhece já e tem convivido nesses últimos anos mais pertinho, e eu conheço dezenas de mulheres que já trabalharam contigo, e eu consigo dizer que tudo isso que seu filho viu ali na física, a gente também ouve de mercado na jurídica, então para nós é uma honra. Magali tá lá com as reuniões penduradas e veio aqui só para contar para vocês como ela consegue, como ela conseguiu. Então essa generosidade a gente atesta no dia a dia, todo mundo que convive com você de fato pode se beneficiar
disso que o seu filho se beneficiou. Que sorte a dele também de ter vivido esse trade-off contigo, que certamente foi muito positivo como resultado. E me conta quando veio a sua filha, que momento, porque ela veio bem depois. Eu tenho filhos também, tive filhos muito jovens também, né? O meu mais velho tá nos Estados Unidos com 26, tenho o Léo com 22 que ainda tá por aqui, e eu tenho filhas mais novas também, né? Com 3 anos, 4 anos, 5 anos, então... Como é que foi pra você também ter esse filho, né, mais distante, enfim, depois veio uma menina linda? Eu acho que uma parte muito importante do processo é você escolher com quem você vai casar e com quem você vai ter filhos. Eu tive a sorte, e claro, tem competência no meio também, de ter casado com o pai do meu filho, que é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que comunga dos meus valores. Então, isso ajudou muito, por mais que a gente não tenha ficado casado, é uma pessoa que me ajudou muito na formação do meu filho, mesmo nós estando em cidades diferentes e tendo criado ele parte do tempo com uma distância física importante, eu fiz muita questão da convivência entre os dois, porque eu reconheço a qualidade do pai que ele tem. Então, é uma referência importante, independente de ser o pai ou o padrasto e tal, é uma pessoa que tem um princípio de vida que ajudou muito a construir o ser humano que meu filho é. E no segundo casamento foi a mesma coisa. Eu demorei muito para investir numa segunda maternidade, porque eu esperei chegar naquele ponto onde os dois estivessem muito prontos para isso. E meu marido também é uma pessoa fantástica. A gente tem uma filha, apesar de serem pais diferentes, eles têm um perfil muito parecido, talvez pelos traços aí de criação e de valores. São duas pessoas muito diferentes em alguns aspectos, mas naquele núcleo duro ali dos valores e da forma de conviver com as outras pessoas, no respeito, no propósito de vida, nesses pontos específicos, nós somos todos muito parecidos. Eu, ex-marido, o atual marido, os filhos. Muito bom. Então, acho que isso é, de certa forma, competência, né? De você se cercar das melhores pessoas. E conseguir conviver com essas diferenças como uma coisa natural do processo, né? Buscando nelas o melhor. Eu sempre comento que defeito ninguém gosta, né? Então escolha as pessoas pelas qualidades, assim, porque defeito qualquer que seja ele, você não vai gostar. Ninguém gosta de um defeito de nada, de uma roupa, de um sapato, de uma pessoa. Isso é uma coisa que se tolera, isso vem muito do lugar que ela foi criada, né? Mas a gente consegue encontrar, dentre grupos de pessoas, momentos sinérgicos e escolher entre aquelas as que se aproximam com você em razão de princípios. Eu gosto muito disso também. Que bonito. E por isso aí você conseguiu ainda encampar, sem parar essa jornada, uma segunda maternidade, gente. Foi animado. Foi muito. Era uma fase muito diferente de vida. Talvez eu tivesse muito mais consciência do que estava fazendo do que na primeira gravidez. Claro. A primeira é mais por instinto Sim. mesmo. Na segunda você já tem um propósito mais claro e já direciona algumas coisas que você sabe que poderia ter feito diferente da primeira vez. Mas é muito gratificante porque eu tive um menino e depois uma menina, né? E são universos muito diferentes. Por outro lado, são pessoas muito incríveis. Então, o tempo de qualidade que eu tenho com ela é muito lapidando algumas questões que eu sei que vão ajudá-la muito no futuro, né? Então, na questão da resiliência, da inteligência emocional, tudo aquilo que eu podia ter conquistado antes e que eu demorei um tempo da maturidade para conseguir desenvolver, eu estou tentando adiantar no caso dela. Não, eu falo, gente, a maturidade é um presente do universo que podia nascer com a gente, né, produção? Eu falo para elas, vocês vão amar ser maduras. São duas coisas, né? Acho que é a maturidade e o autoconhecimento. Sim. Então, isso aí, quanto mais tempo a gente puder investir para antecipar
esse ponto da vida. E isso aí você é com um mentor, com terapia, se cercando de pessoas que te deem a real, né? Olha, Isso, acho que aqui não está não tá sendo legal legal. e tal. Tem que ter essa abertura também, porque às vezes é muito difícil a gente ouvir certas coisas quando Sim, elas são uma transparência genuína, ali a gente se reconhece. E às vezes é duro o golpe, mas a gente cresce muito quando está aberto para isso. Então, eu acho que esse processo de maternidade, conciliar isso tudo, tem uma beleza diferente de quando acontece muito cedo, mas também é muito bom quando a gente está mais maduro, né? é muito. Eu sou hoje menos rígida com a minha filha, eu fui muito mais dura com meu filho, e eu sinto que ele tem Esse essa lado bagagem. rigidez, né, Essa aflorada. bagagem. Às vezes ele tenta ser um pouco maduro com a minha filha, porque eu acho que ele pensa, né? Comigo não era sorte. O Léo fala isso pra Rafa. A Rafa tá aqui fora, gente. É muito legal. Eu trago ela comigo em vários momentos e ele fala: Ah, tá, porque a mamãe com você agora ela é uma flor, É, né? Comigo ela era a parte ainda do caule com espinho. Ela foi desabrochando e com você ela já virou flor. Ele realmente comenta que ele tem essa percepção. Eu levei 7 anos de intervalo entre cada filho. Porque eu pensava, e acho que eu tinha razão, de que eu precisava ter uma carreira mais estruturada para ter o próximo, e depois mais estruturada ainda se eu quisesse ter o próximo, e por aí foi. E ele fala, ele tem essa percepção. Ah, mas a mamãe é muito mais legal com você, tipo, mais hoje tá fácil. flexível, hoje tá fácil para você. Ela diz, não tá, ele não tá assim, você é que não sabe. Agora, de tudo que você trouxe, eu já acho que você deu uma pincelada aí, deixou um cheiro do que foi o mais difícil. E não só na primeira, por conta de idade, e claro que tudo, não só a maternidade, tudo que a gente faz mais madura se torna mais fácil, né? Até porque a gente faz escolhas do que vivenciar. Mas entre a maternidade e a carreira, o que foi mais difícil ali pra você? Como Magali? Fala, pô, isso aqui pra mim foi difícil de digerir. Pode ser desde a amamentação ou desde Uhum. gestação. Tem mulher que senta aqui e fala, gestação pra mim não funcionou. E Ai, minha não, eu amamentação pra mim foi. adorava. Eu também adorava, mas eu me sinto assim até que eu sou culpada de falar, porque tem mulher que passa gestações Não, a gente muito não difíceis, pode né? assumir que para todo mundo é o Isso. mesmo A gente caso. não vai assumir para esses Não, 1000 jamais. seguidores que vão assistir esse vídeo, Não, e eu mas posso é falar de certa forma de cadeira porque eu nasci a fórceps. Aí tem a minha vida começou dura, difícil. começou difícil. Então, eu não tive grandes dificuldades para engravidar ou de maternidade, mas conciliar as coisas quando as crianças estão pequenas é uma jornada muito complexa. E até certo ponto, eu sentia muita falta do trabalho enquanto estava em casa. E as mulheres têm muita culpa de tudo, né? A gente carrega o mundo nas costas. Hoje eu estava conversando com uma amiga e falei assim: ó, isso é culpa cristã, entendeu? Colocaram isso na nossa cabeça. Mas a terapia ajuda, resolve. E eu não tenho problema de assumir que eu não seria tão feliz se eu só tivesse filho e não tivesse carreira, né? Muito Acho que a bom. gente precisa ser honesto com relação a isso. E também ser muito consciente, pelo menos numa situação parecida ou igual à minha, onde o filho não pediu para ver o mundo. Se você separa, a gente precisa dar um jeito de conciliar para ele ter o melhor possível dos dois mundos, E né? como era esse jeito que você dava? Isso talvez seja um divisor de águas para Uhum. ela, porque pode ser mais um exemplo que É. eventualmente elas não tenham pensado. Como era essa rotina da Magali com as crianças? Como Eu, é que você eu acho organizou que isso? sim. Era babá, era motorista, era escola? Você levava para a escola e ia para o trabalho? Como Uhum. era isso? Acho que, primeiro de tudo, para a gente focar na criação de um filho o mais saudável possível, a partir do momento que você parou, por mais que você tenha separou por algum motivo, né? Não estava dando certo, mas não importa pelo que foi. Eu jamais falei mal dos pais, do pai de um, do pai do outro, nunca, nunca. E durante o tempo que fiquei solteira, nunca deixei o meu filho ter uma convivência com pessoas que eu soubesse que seriam temporárias na minha vida. Não, então,
essa proteção eu acho importante, mas isso aí é um valor meu, né? Não acho que todo mundo tem que ser assim, mas para mim é o que funcionou. Agora, é óbvio que a mãe ela já nasce com uma capacidade logística embutida. Nenhum outro ser humano consegue ser tão eficiente na questão da logística quanto uma mãe que precisa, imagino você com 5, como é que faz a Eu nem sei agenda? por que eu não fui diretora de logística. Acho que Exatamente, eu acho eu que, gosto muito de pivotagens na carreira, porque eu gosto de testar isso nas empresas. bom, eu fui, né? Você foi de supply chain da Claro, gente, só da gigante de telecomunicação. Eu não fui, no caso, eu acho que eu deveria ter me Eu candidatado. acho que você teria sido uma ótima Excelente. executiva De de logística, logística. especialmente. Mas assim, a gente dorme menos, obviamente, porque você fica ali até tarde tentando deixar tudo pronto, porque senão você também fica pensando naquilo no dia seguinte, preocupada, com Você culpa. acorda atrasada, né? Exatamente. É o famoso acorda atrasada, se você É. não se organizar na noite anterior. Então eu tinha estoque de presente de festinha, de menino e menina, então já tinha, fazia um estoque de meses. Arrasou. Mães não me matem, os presentes eram todos parecidos, mas Elas não sabiam, gente. não, o seu filho não pode chegar de mão abanando, essa era a minha lógica, né? Então eu tinha isso. Quando eu não podia ir na festinha, eu garantia que alguém falasse para um dos dois, ou para o filho ou para a filha, olha, tô aqui te olhando, né? Sua mãe não vem, ou então o pai vai. Então tinha aquela coisa, né? Nunca tô 100% ali sozinho ou abandonado. A gente tenta também suprir esse lado, né? E hoje é muito mais fácil, porque tem celular, né? Na época do meu mais velho, não tinha essa belezinha Não, da não telecomunicação. tinha. Então já melhorou muito a nossa vida. Uma salva de palmas para as empresas de Muito obrigada, telecomunicação. gente. Muito Ajudaram obrigada, muito a vida das 5G. mães. Com certeza, sem sombra de dúvidas, o que a gente tem hoje, até do ponto de vista de tecnologia, tanto dos produtos que funcionam melhor, né? Quanto as medicações que são mais eficientes, quanto a questão da gente se sentir, pelo menos. Porque eu acho que tudo é questão de sensação, né? De percepção mais próxima deles e vice-versa. Exatamente, essa estratégia funciona mesmo. Agora, como é que mesmo, independente de filhos ou não, uma mulher que tem filhos, especialmente, porque aí fica mais complexo ainda, e se essa mulher com filhos conseguiu, a tendência é que a sem filhos consiga com alguma facilidade perto dessa, organizar a rotina do dia a dia, para você, Magali, como executiva. Como é que você faz isso? Porque você tem um cargo que te exige, sem sombra de dúvidas, né, muito do seu tempo de relógio, mas você também tem toda a sua questão, tanto pessoal, né, quanto como mãe ou não, mas eles hoje estão maiores, mas querendo ou não, sempre demandam, sempre tem uma questão para você avaliar, e você quer, não só porque precisam, mas você quer estar presente. Como é isso? Primeiro, a Magali admite que não tem perfeição, né? Não tem como conciliar tudo eh, de uma maneira muito cirúrgica. O que eu faço é adiantar muitas coisas no fim de semana. E não sofro também, porque eu resolvi ser CEO, presidente do IBF, ter cadeira de conselho, e eu não gosto de prejudicar um papel em função do outro. Eu não me sinto bem, eu não administro bem isso. Então, o que eu faço é, normalmente, num domingo, já uma parte das coisas que eu tenho que adiantar, desde das coisas mais básicas, a separar as vitaminas que eu tenho que tomar todo dia de manhã, até olhar a agenda, ver o que pode melhorar, o que pode ser remanejado, mas adiantar um pouco do trabalho mesmo no fim de semana, já começar com a caixa de e-mail vazia, começar pensando o que eu espero de cada um do time para aquela semana de entrega. Se eventualmente isso não está estruturado formalmente, eu já vou anotando o que eu preciso conciliar com cada um deles do time. E está um momento bastante desafiador, porque eu assumi a cadeira de CEO em março do ano passado e fiz algumas mudanças muito significativas no time. Então, eu optei por assumir algumas áreas temporariamente que são complexas e necessariamente são áreas que não são da minha maior especialidade.
E fiz isso por uma razão, porque eu queria sentir de perto qual era a dinâmica dentro dessa indústria, o porquê o que está funcionando funciona e o que não está funcionando não funciona. Então, tem coisas que a gente precisa fazer o nosso diagnóstico e precisa ter um feeling mais de perto. Então, eu resolvi também cometer essa ousadia, mas que é necessária para o melhor funcionamento e para o resultado do negócio. Então, foi um ano de agenda um pouco mais desafiador. Lá no IBEF, por exemplo, a gente botou uma barra muito alta de volume de eventos, de aumento de número de apoiadores do Instituto, de novos associados, e uma barra muito alta em fazer com que o Instituto tenha uma visibilidade maior do que ele já tinha, que sempre foi relevante. Sempre. Mas abrir o Instituto para atuar como ecossistema de finanças. Ele é o hub, ele é o centro. E isso é complexo de construir. Ainda bem que, assim como na Espaço Laser, no IBEF, eu tenho pessoas fantásticas que trabalham lá no dia a dia. Uma diretoria executiva composta de executivos ali que a gente super admira profissionalmente, que eu tinha sonho de trabalhar, inclusive, na cadeira executiva com eles. Então, assim, aprendo muito e eles ajudam muito nesse dia a dia. E na cadeira de conselho, como eu já estou há muito mais tempo, eu já tenho um pouco mais de estabilidade e de segurança para fazer o que precisa ser feito. Então, nessa, as coisas estavam mais arrumadas. Mas no último ano, a intensidade e a disciplina que eu precisei colocar para conseguir conciliar tudo e ter o melhor resultado possível em todos esses papéis, exigiu um pouco mais de mim. Então, fiz menos exercício ano passado, cuidei da saúde, sim, mas eu poderia ter feito mais coisas. Então, eu me dei a esse um ano de investimento e de dedicação mais intensa. E eu tenho agora o compromisso comigo de voltar um pouco para aquela rotina onde eu preciso voltar a encaixar exercício físico e algumas questões sociais minhas que são necessárias, que eu preciso retomar também. Sorte a nossa, que você deu esse um ano para nós. Eu sou uma apaixonada pelo IBEF, todo mundo sabe disso. É de fato um ecossistema. Eu faço a leitura e eu acho que o mercado todo faz uma leitura como um hub. Para quem não conhece, né, a gente tem uma audiência muito ampla aqui. É um Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. Eu sou bem próxima, especialmente dos diretores de todos os comitês técnicos ali, né? E da diretoria, que eu também sou super fã e convivo bastante. E diuturnamente, eu sempre estou falando com um ou com o outro. Porque ali a gente se socorre e socorre também, e num alto nível de embasamento de todos os lados, né? De embasamento do ponto de vista de governança da associação, do ponto de vista de técnica do que o Instituto proporciona para nós. Então, muito obrigada, em nome de todo um mercado, porque vocês fazem a diferença nas nossas vidas e carreiras. Obrigada a você E também agora a gente por retribui. vindo, Pode deixar, né? que a gente se organiza bem para você poder voltar, porque você é importante. Então, você precisa ficar bem para a gente conseguir usufruir de toda essa potência. E que conselho, diante de tudo que você faz, você daria para todas essas mulheres em relação a essa jornada? Além de tudo que você passou aqui, que já foram vários conselhos, eu queria estar com um papel para anotar, mas a gente assiste o vídeo e vai pausando, para que elas se atentem, sabe? Quer uma carreira executiva? Você quer ter uma ascensão? Você de fato quer vencer, né? Isso para você é importante, porque também tem para quem não é. O que você olha e fala, priorize isso aqui? Eu acho que hoje tem sido muito importante o fato de eu ter uma rede de apoio que me ajuda muito na construção da profissional que eu continuo me tornando. Eu não esgotei a minha potência, a minha capacidade profissional. Eu pretendo continuar me desenvolvendo muito. Então, tem alguns mentores na minha vida que me ajudam muito nesse aspecto, que conhecem o meu perfil, a minha trajetória. Às vezes essas pessoas vão mudando ao longo do tempo, mas ter essa rede de apoio que tem um interesse genuíno de te ajudar e de colaborar no melhor que você pode se tornar, para mim é muito importante.
Ter coach, eu acho que também ajuda muito. Coach muito alinhado com o que você tem de plano ali, com para onde você está direcionando os teus próximos passos. Então, coach para mim é importante. Terapia para mim é fundamental para qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Eu acho que essas coisas têm que estar combinadas. Isso sim, para mim, é uma combinação matadora. Eu leio bastante. Tem sido difícil. Esse ano eu tenho lido mais coisas mais amenas, menos técnicas, para eu poder manter o meu ritmo de leitura, porque isso me traz de volta para o centro. É o meu momento ali de equilíbrio, de tranquilidade, de sair de rede social, de tecnologia. Então, eu acho que a leitura para mim é uma coisa importante, mas uma leitura com intencionalidade, com qualidade. Me ajuda bastante também. Eu absorvo muita coisa que uso no dia a dia. Então, eu estou muito interessada em estratégia. Então, eu tenho ouvido podcasts sobre os gurus mais importantes de desenvolvimento de planejamento estratégico, tenho lido sobre isso, mas eu estou num ano que eu estou tentando menos densidade nesse aspecto, porque de vez em quando a gente precisa trazer esse equilíbrio. Tem que saber, essa coisa do autoconhecimento é importante nesse sentido também, né? Então, tem essas coisas, né? A mentoria, o coach, a terapia, esse processo de educação contínua, no meu caso, vem bastante através de livros de leitura, de podcasts, às vezes um pouco mais técnicos. Eu acho que do ponto de vista comportamental, saber selecionar o que faz sentido e saber dizer não. O que é muito difícil nas posições que eu ocupo hoje, porque muita gente procura para muita coisa, Sim, sem dúvida. né? E aí eu faço 3 filtros antes de dizer não. O primeiro é se é relevante para a minha posição executiva, para as posições que eu estou ocupando, seja na Espaço Laser ou no IBEF. Se vai ajudar a instituição, para mim é uma prioridade. O segundo filtro é se vai ser bom para a minha carreira, né? Se de alguma forma eu vou contribuir ali de uma forma positiva, que me dê uma visibilidade também. Eu acho que a gente tem que ser honesto com relação a isso. Não tem problema nenhum fazer marketing pessoal. Não tem problema nenhum. Você só não pode atrapalhar a sua rotina do dia a dia. Isso não pode ser em detrimento do teu papel como executiva. E o terceiro filtro é se você vai apoiar alguém que vale a pena, né? Ou que já te ajudou, ou que você enxergue que você também vai contribuir. Assim como eu tenho mentores, de alguma forma eu mentoro outras pessoas. Não precisa ser necessariamente numa sessão ali de terapia, de conversa formal. Pode ser fazendo o que a gente está fazendo agora. Sem Entendeu? dúvida. E ela disse nesse crivo de avaliação dela, sim, para o nosso convite. Então, isso eu me Exatamente. sinto mais lisonjeada ainda, porque eu acredito que isso também faz com que o seu tempo seja valorizado. E que as mulheres entendam que quando elas escutam, e isso aqui sim é uma sessão de mentoria, eu também enxergo dessa forma. Quando eu estou ouvindo um podcast onde um executivo parou para compartilhar ali 1 hora do tempo dele, eu presto muito atenção no que ele está falando, especialmente entre as entrelinhas, e ela falou uma tríade poderosa aqui: mentoria, terapia e processo de coaching. Quando você pergunta para uma Magali o que para ela seria um ponto-chave, ela responde a tríade poderosa: mentoria, terapia e coach. E eu falo muito sobre isso, que o que me fez chegar até aqui, é claro que o que me fez conseguir começar foram os certificados, né, tão necessários em qualquer posição, começar como conselho, ou começar como executiva, ou começar, você precisa desse background técnico, ele é importante, mas o que fez você permanecer e alcançar resultados, ou o que me fez no meu caso, também foi muita terapia em dia, né, muita mentoria através de pessoas e executivos, assim como você, que são super genuínos, né, na concessão de conhecimento, e o coaching, que faz com que você desenvolva alguns gaps ali que você consegue identificar do ponto de vista ou racional, né, ou comportamental, que pode te impedir de ir mais rápido. Eu acho que essa tríade adianta o futuro no tempo, com certeza, em absoluto. E, Magali,
quem te inspira ou o que te inspira e te faz querer seguir? Porque quando eu escuto você falar, não, porque eu acho que eu ainda não exauri, eu tenho certeza, eu ainda tenho muita potência, nananana, a gente fala, uau, era essa pessoa que a gente precisava ouvir e ver, né? Então, mulheres que às vezes estão na média gestão ali quase desistindo, a gente olha e fala, não, tem um chão pela frente absoluto e absurdo ainda para você alcançar. O que te inspira a seguir em frente, a querer mais, a ascender, né? Ou quem ou o que? Eu acho que a gente tem que ser, nessa autoavaliação, tem que ser muito justo com as organizações e as pessoas que gravitam ali na tua convivência. Quando uma coisa não faz mais sentido para mim, eu não fico só pelo dinheiro. Hoje é mais fácil falar isso, né? Porque, obviamente, eu fui me organizando ao longo do tempo. Por isso que eu fiz contabilidade. Mas hoje eu tenho um olhar muito de até que ponto eu tenho condições de dar uma contribuição diferenciada. Eu não acho justo aquele executivo que fica esticando o máximo do tempo naquela posição por vaidade ou pelo dinheiro ou porque não se preparou, se acomodou ali, sabe que se sair dali vai ser mais difícil. Eu acho isso bastante complicado de administrar. Então, o meu crivo, ele vou dar uma baita contribuição. Eu sei fazer esse negócio direito, eu vou dar uma virada, assim. Hoje é parecido no Espaço Laser. A Espaço Laser tem desafios operacionais extremamente complexos. É um super produto, é uma empresa incrível, é uma multinacional brasileira de 20 anos, listada em bolsa, 95% da mão de obra são mulheres. Então, assim, tem muitos atributos incríveis, mas é um negócio que cresceu muito de repente. E a gente sabe o preço que tem crescer muito de repente. Então, eu estou lá, óbvio, pelas coisas bacanas que o Espaço Laser oferece, porque eu me preparei muito tempo para ser CEO, mas é sobretudo porque eu olho ali aqueles desafios e falo assim, cara, tem pouca gente que faria isso aqui, entendeu? E enquanto eu me senti uma delas, enquanto eu me senti a pessoa que é capaz de resolver aqueles problemas muito complexos, estarei lá. Se uma hora eu achar que a minha caixinha de ferramenta está esgotada e que eu estou atrapalhando mais que ajudando, a gente precisa ter a honestidade, né, de reconhecer e de propor à companhia fazer a transição. Isso é muito difícil, vi raríssimas vezes na minha carreira. É uma questão bastante complexa de um executivo que chega nesse ponto de maturidade, mas eu acho que definitivamente é o que fala comigo, é o que é justo, é o que é correto. Isso é o exemplo de honestidade radical. E eu admiro muito e recomendo sempre muito isso para as pessoas, porque ela traz... ética, eu acho, sabe? Exato, Chega a ser ética. porque ela traz o que é ético para você. Exatamente. Porque ela aflora a sua singularidade, o que de real tem dentro de você como ético. Então, a partir do momento que você toma uma decisão de ser honesta, de forma radical, honesta, você é honesta, você é uma pessoa honesta. Isso, querendo ou não, te coloca no nível de transparência que traz o que você é, traz a sua singularidade, pro bom e pro ruim. Isso faz com que você se aproxime, inclusive, de lugares que são seus e não de outras pessoas, lugares em que você traz resultados positivos. Nossa, que incrível isso. E Magali, me fala uma coisa, como é que você, líder de uma empresa que tem 95% mulheres, eu nem sabia desse número dessas lasers, fiquei em choque aqui, que eu acho que eu nunca ouvi esse número em lugar nenhum, na verdade. Como que você enxerga o mercado de trabalho agora, nesse futuro para as mães? Como é que você vê isso, assim? Eu acho que talvez seja a fase onde as mães vão ter menos dificuldade do que elas jamais tiveram. Porque hoje está tudo muito mais fluido, hoje é mais fácil equilibrar, primeiro tem ferramentas, tem tecnologia, tem acesso a tanta coisa que a gente não tinha antigamente, então você precisava estar amarrado lá no escritório, porque não tinha equipamento portátil, né? A gente não tinha. Não tinha nem notebook, Não, né? Era preso na mesa. Se eu começar a falar o que não tinha quando eu comecei,
Mas eu acho que primeiro tem isso, né? Tem essa disponibilidade de ferramentas e de tecnologia já ajuda muito. Tem muita companhia que ainda tem resistência ao híbrido e que deseja voltar 100% ao presencial, mas tem muitas delas que se encontraram no novo modelo de trabalho, porque o perfil do negócio permite, ou porque não enxergou diferença de performance entre os dois modelos. Eu, talvez por vir de uma geração que estava acostumada a ficar ali no escritório por horas mais longas, eu gosto muito do contato pessoal, eu gosto muito de estar perto das pessoas. Confesso que sinto um pouco de ansiedade quando não está todo mundo, todo o time junto ali trabalhando. Eu acho que tem uma beleza e tem um benefício para a companhia muito grande o trabalho em equipe, mas aquele que é perto mesmo, sabe? Que não é cada um em uma sala, não é só porque tem que estar junto no escritório. Eu gosto de todo mundo na mesma sala, conversando e discutindo os problemas e fazendo brainstorming e tudo. Então, isso é uma coisa que para mim é muito legal. Mas hoje eu tenho investido bastante em fazer coisas fora do escritório. Então, eu estou com um cronograma de visita às lojas aí no Brasil todo, fora do Brasil, porque eu gosto muito de conhecer as mulheres, sabe, que trabalham. Não, imagina, você, trabalhadora da Espaço Laser. Bom, Espaço Laser, tem mulheres da Espaço Laser me assistindo? Já se preparem, vocês podem receber a visita da presidente de vocês. Eu tenho, de a vez em qualquer quando eu vou de momento. surpresa. Sério? Que De vez em quando demais! eu ando com uma camisa do pessoal de loja na minha bolsa. Você passou no shopping, resolveu almoçar, você falou, bom, Passei em tem uma algum loja. lugar, tem uma loja aqui, eu tenho o mapa de lojas de São Paulo já no meu telefone, Claro. né? Aí eu boto a camiseta e vou lá. E às vezes o pessoal do escritório nem sabe que eu tô indo em loja, nem sabe que eu passei lá. Sento lá, converso de um tudo, eu sei da história de várias delas e falo, é óbvio, de trabalho, de como tá a meta, como é que tá indo o desempenho do ano e tal. Mas falo de vida também, sei de histórias muito sofridas de mulheres que trabalham com a gente, porque a vida da mulher média brasileira é É muito muito dura. dura. E nós temos mulheres ali, mães de família ou chefes de família, acho que a maioria são chefes sozinhas de família, que trabalham no fim de semana, no feriado, que às vezes abre a loja mais cedo no domingo para poder atender o cliente, porque a nossa agenda anda abarrotada de cliente. Abarrotada. Então, o nosso produto é um sucesso, mas a gente tem desafios operacionais. Então, fazer caber todo mundo no horário que você quer ir, naquela loja específica, às vezes naquela máquina específica, é um desafio. E elas dão um jeito de conciliar isso tudo. Temos problemas? Temos bastante, mas eu tenho certeza que elas estão fazendo ali o melhor que elas podem para acomodar da melhor maneira possível para o nosso cliente. Magali, eu estou arrepiada, porque hoje esse é o público que eu quero de verdade, por isso eu transferi de um LinkedIn, que é uma rede extremamente corporativa, para o YouTube, que é uma rede de mais alcance, atingir essas mulheres. Porque eu escutando você falar de uma empresa aonde mulheres trabalham e quando você fala, olha, elas lideram desafios logísticos, elas lideram desafios, né, de atendimento, de CX, de atendimento a cliente, elas lideram e ao mesmo tempo você narra também o quanto você as humaniza como funcionárias e como pessoas e elas estão atendendo outras mulheres. Então, esse mercado, porque quando eu escutava carreira e maternidade, eu me preocupava um pouco, porque mulher que trabalha, a gente tem um monte. Na verdade, né? Mulher mãe que trabalha, a gente tem bastante. Agora, talvez a gente precise, e é esse público que eu quero fazer chegar esse tipo de informação, contar para elas que muitas de nós também viemos desse mesmo lugar que elas estão,
e que é possível, desde essa posição que hoje elas estão liderando, chegar em outras posições, inclusive, ou pessoas que nem têm oportunidade de serem funcionárias de um espaço laser e que estão, às vezes, né, numa outra corporação e numa outra empresa nem tão estruturadas, irem trabalhar numa empresa como essa. Então, hoje, o que eu falo bastante para elas e chamo de maternidade executiva é porque toda mãe, para mim, já é uma executora, né? Porque tem uma coisa que a gente faz é executar, mas, gente, a gente executa tudo com muita perfeição. Eu repito isso o tempo todo. Então, isso, para mim, é uma maternidade executiva. E trabalhar essa base que não consegue ascender por falta de conhecimento, de orientação, de representatividade, ou de pessoas que realmente abram e cheguem numa tela, num podcast, parem a sua agenda por 1 hora e digam, vamos lá, eu vou contar como eu cheguei até aqui. Esse foi o curso que eu fiz, mas não foi isso que me fez o diferencial, na verdade foi o meu comportamental, foi isso, foi aquilo, para elas conseguirem, dentro do corporativo. Eu identifiquei e me inspirei em vários podcasts que existem de outras mulheres que tratam de alguns universos diferentes do corporativo. E o universo corporativo, para mim, ele tem uma beleza única, porque diferente do empreendedorismo, né, ou de outros podcasts que tratam de maternidade, o universo corporativo, ele tem uma rigidez diferente, que a gente precisa aprender a lidar para acomodar as coisas dentro. Eu até falo que meu livro é um calendário materno executivo, porque é para servir meio como eu fiz, de janeiro a dezembro, para conciliar, e eu mapeei as entregas que eu tinha dentro de um mundo corporativo e se aplicam a todas as áreas, e as entregas que a gente normalmente tem como mães e que por padrão de repetição, porque eu sou mãe 5 vezes, eu tive que replicar e testar o que dava certo e o que dava errado. Então, a cada capítulo que eu tenho, eu fiz isso que deu certo, eu tenho um capítulo dizendo não façam isso porque isso deu muito errado. Nesse lugar, para que elas olhem e falem, não, gente, não é possível, eu vou conseguir, eu vou ser a melhor funcionária de um espaço laser, ou eu não trabalho numa empresa estruturada como essa, mas eu tenho condições, então, de trabalhar lá, porque lá ela não faz só isso, ela lidera problemas. Eu gostei muito da forma como você narrou. Nossa, elas lideram problemas, elas lideram desafios, elas conseguem nos ajudar e compor a agenda dessa forma ou daquela forma. Gente, isso é a máxima do CX, de atendimento ao cliente. Então, isso é muito legal. Esse, inclusive, é o cerne aqui. Esse é um público que a gente quer muito atingir em larga escala, em larga massa, sabe? Para conseguir nutri-las de muita informação para que elas consigam se organizar e serem as melhores profissionais que o corporativo possa ter, inclusive. E agora a gente está caminhando para o final. E eu pergunto aqui, se você pudesse descrever a sua carreira em uma palavra, seria? Acho que é desafio. Desafio, muito bom. Constante. Constante. Desafio, Karen, constante. Muito bom, muito bom. E o que você diria para sua versão mais jovem? O caminho é mais importante, a direção é mais importante que a velocidade. Muito bom. Magali, muito obrigada por toda a sua generosidade, por ser quem você é para todas nós, como mulheres que trabalham, que são mães, né, que buscam uma carreira executiva, corporativa, inclusive. Vou te autografar um livro e te dar de presente com todo o meu coração. E também um boné que tá aqui, que eu vou até pegar. Vou afastar aqui, produção, o microfone um pouquinho. Pra alcançar. Muito obrigada. Que eu mesma desenhei e fiz com muito carinho de toda a nossa comunidade. É um boné que não será comercializado, porque eu já recebi mensagens de eu também quero esse boné. É de fato um presente muito exclusivo para as mulheres que participaram aqui desse podcast. Agradeço também a todas vocês que, por favor, precisam se inscrever nesse canal e curtir esse episódio. Deixem todos os comentários e dúvidas. Se forem respeito à Magali, depois eu vou encaminhar para ela os comentários também, para que a gente possa ficar fortalecidas nessa rede de construção e eficiência e potência, que são todas essas mulheres que fazem parte e se tornam, assim, executivas de verdade, preciosas como a Magali. Muito obrigada!